Economia no programa Encontro Marcado com o economista professor Paulo André de Oliveira. Como vai, Paulo? Oi, Márcio, tudo bem? Paulo, o Brasil voltou a ter a maior taxa de juros reais do mundo. Como funciona isso, Paulo? O Brasil, depois dessa última reunião do Comitê de Política Monetária, deve ter a maior taxa de juros real projetada do mundo. Por que eu estou dando ênfase para a palavra projetada? E o que é taxa de juros real? Taxa de juros real, quanto se cobra de juros acima da taxa de inflação. Se eu tenho uma taxa de inflação de 5% e eu cobrar uma taxa de juros de 8%, a taxa real de juros é em torno de 3%. Então, é aquilo que acima da inflação. Projetada quer dizer que o Brasil, pelo que se espera de inflação para os próximos 12 meses, pelo que se espera da taxa Selic, que é a taxa real, a taxa básica de juros do Brasil, nós devemos ter a maior taxa de juros real do mundo, em torno aí de 6,9%. Mas é uma projeção. E essa taxa real, ela se refere à taxa básica, que é aquela taxa de juros que o governo paga para você emprestar dinheiro para ele, que é a taxa Selic. É uma taxa muito elevada, mas pode ser que isso daí se modifique. Pode ser que se modifique por quê? Se tem a intenção de continuar baixando a taxa de juros do Brasil, caso a inflação não recupere, vamos dizer assim, mas se acelerar esse processo de redução da taxa Selic, ou se a inflação voltar a subir, isso pode se modificar. Então, é uma projeção para os próximos 12 meses. Quanto maior a taxa de juros real, mais você desincentiva as atividades produtivas. Porque quem tem recursos para aplicar numa empresa, por exemplo, para gerar emprego, gerar renda, gastar na loja dele, gastar na fábrica, para que ele tenha uma atividade mais promissora, ele faz uma comparação entre quanto ele ganharia de dinheiro na própria atividade dele e o quanto ele ganharia de dinheiro emprestando dinheiro para o governo. Quando você empresta dinheiro para o governo, é um dinheiro relativamente fácil, porque você tem um risco muito baixo de emprestar dinheiro para o governo. Enquanto que se você aplicar no seu negócio, na sua atividade produtiva, você tem um risco maior. Então você precisa de uma rentabilidade maior. Por exemplo, se eu tenho um supermercado, eu quero ampliar meu supermercado, comprar mais produtos, ter uma variedade maior, eu vou ter que gastar dinheiro para fazer isso daí. E eu tenho que ter uma expectativa de quanto eu vou ganhar com isso. Se a taxa real de juros for muito alta, pode ser que eu fale, olha, não vale a pena, né, eu correr esse risco, porque a taxa de juros é muito promissora, muito favorável. Quando a taxa real de juros cai, você diminui essa vantagem para você manter o dinheiro no mercado financeiro. Então é isso daí que afeta a economia no dia a dia, que é na produção, no emprego e na renda. É importante a gente destacar que a taxa de juros ela tem que ter um lado positivo, porque senão aquele que tem dinheiro não quer emprestar dinheiro para o governo. Então é importante realmente que ela seja positiva. Só não pode ser muito, né? Se a gente for comparar com uma economia robusta como a americana, a dos Estados Unidos está projetada para 1,62 para os próximos 12 meses, que é mais ou menos um terço do que está projetado para o do Brasil. Será que é sempre bom você ter uma taxa de juros bastante baixa? Às vezes você está com o país numa crise tão grande que você não consegue nem ter uma taxa de juros real positiva. É o caso da Argentina, que está com uma taxa de juros real negativa. Ou seja, você aplica dinheiro no governo, empresta dinheiro para o governo argentino e mesmo assim não cobre a inflação que existe na Argentina. Então é uma forma de mostrar aí a desorganização que está a economia argentina no momento, que está num processo eleitoral, que tem um novo presidente eleito. Então é importante aí, né, a gente continuar observando. Eu acredito que o Brasil possa ainda corrigir essa situação e baixar com mais velocidade a taxa de juros nos próximos 12 meses. Mas nesse momento, no meio de novembro de 2023, a projeção para os próximos 12 meses é a maior taxa real de juros do mundo, em torno de 6,9%, ou seja, 6,9% acima da inflação. É isso aí.